Boa noite, passando aqui para deixar uma reflexão da caminhada e depois de um bom tempo já sem trazer essas reflexões aqui, o Espírito Santo colocou ainda há pouco algo dentro do nosso coração e que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, sem muito preparo, sem muita coisa, sem muito apetrecho, mas eu creio que é algo que Ele quer falar ao coração, né? Primeiro falou ao meu, e eu creio que Ele queira falar também ao coração de outras pessoas, onde porventura esse nosso vídeo possa chegar. E hoje foi um dia assim um pouco triste para nós, quando estivemos no velório de uma pessoa querida e que partiu dessa terra cedo, aos 39 anos. Mas de todas as palavras que nós ouvimos hoje ali naquele lugar, nós podemos chegar à conclusão de que realmente não é o tempo de existência, não é o tempo de vida, mas é o legado que essa grande amiga nossa deixou. E isso me levou a um texto da palavra de Deus. Durante a tarde toda eu fiquei pensando nisso. E está lá no Salmo 90, Salmo de número 90, no versículo 12. E ele fala para a gente assim, nessa breve reflexão de hoje. Nós não estamos caminhando, mas foi durante a nossa caminhada diária hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E eu fiquei meditando e refletindo em algumas situações que nos levam, né, a pensar o que seria sabedoria e o que seria, então, conhecimento. Muitas pessoas têm sabedoria e outras pessoas têm conhecimento. O conhecimento a gente adquire estudando, por meio de capacitação, de qualificação, por meio de cursos. Então a gente vê que a gente pode adquirir o conhecimento. E em poucas palavras, né, nós fomos procurar o que seria a palavra conhecimento, é tudo aquilo que pode se compreender por meio da razão ou da experiência, ou seja, aquilo que a gente pratica ou aquilo então que a gente aprende por meio da nossa mente, por meio da nossa capacidade, né, do nosso cérebro, nossa capacidade de aprendizado. Isso daí é o conhecimento. E todas as pessoas podem adquirir conhecimento, né? Você entra num curso, você adquire conhecimento. Você vai para uma faculdade e você adquire conhecimento. Enfim, conhecimento é aquilo que pode ser adquirido, né? E muitas vezes algumas pessoas têm conhecimento, elas aprenderam sobre determinados assuntos, mas elas não têm sabedoria alguma. E tem uma frase que nós gostamos muito, nós acabamos de publicar ainda há pouco na nossa rede social, e fala que existem muitas pessoas, né, sem estudo algum, que são sábias, e outras pessoas que têm doutorado, mas elas não têm sabedoria, elas são estúpidas, são pessoas tolas, são pessoas que não sabem viver e conviver e extrair o melhor da vida. Salomão, a Bíblia diz que ele foi um homem sábio, né? E como homem sábio, ele passou muita sabedoria através dos seus livros. Se você quiser aprender sobre a vida, sobre como você se relacionar em sociedade, um dos melhores livros bíblicos que eu posso indicar para você é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Todos os dois escritos pelo grande sábio Salomão, né? E aqui, esse texto base é o salmista falando para a gente, né? É a oração de Moisés.
Muitos pensam que é um salmo de Davi, mas não é um salmo de Davi, é um salmo de Moisés, é a oração de Moisés, quando ele fala sobre a presença de Deus, a importância de Deus na sua vida, a importância de Deus de geração em geração, e fala também sobre como que a vida é passageira. E ele diz que Deus reduz, né, o homem ao pó. E ele fala que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se passou. Ele fala no versículo 5 que o homem é como a erva que floresce de madrugada, né? À tarde ela murcha e seca. Assim é a vida. Nossa vida é muito passageira. Algumas pessoas, né, perguntam para a gente sobre as nossas atividades, né? E às vezes perguntam, você vai a tal lugar em tal dia? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? E eu respondo dizendo, eu não sei. Você volta que dia? Eu não sei. Porque a nossa vida, ela está nas mãos de Deus e nós realmente não sabemos de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós no dia seguinte. Então é muita prepotência, muita arrogância de algumas pessoas acharem que são alguma coisa. E quando a gente está num velório, a gente vê ali os corações quebrantados. E Salomão diz, né, em Eclesiastes 7, que é melhor ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde nasce uma criança. Realmente, criança traz uma alegria enorme para nós. Mas na casa onde tem luto, existe a reflexão, né? E hoje foi um dia desses, a gente refletir sobre a brevidade da vida e a tolice de algumas pessoas que batem no peito, algumas pessoas que se acham melhores do que as outras. E tem um texto na Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes também, que diz que não há diferença nenhuma de nós para os animais. Porque tanto os homens quanto os animais, eles morrem e eles vão para o mesmo lugar. A única diferença é que nós temos uma alma, né, que nos distingue dos animais. Mas o fôlego de vida é o mesmo. Cessou o fôlego de vida de um animal, ele morre, e tirou Deus o fôlego de vida nosso, nós também morremos e perecemos. Então nós precisamos avaliar, reavaliar, né, nosso pensamento a respeito do que seja a vida, qual é a finalidade da nossa vida, qual o propósito de nós estarmos vivendo, por que nós nascemos, por que Deus nos permite, a cada um de nós, eu, você, nós estarmos ainda com fôlego de vida nessa terra. E Moisés aqui ele diz nesse salmo, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, os dias de um homem, eles não podem ser avaliados, né, pelas conquistas. Os dias de um homem não podem ser avaliados pelo tempo que ele viveu, mas o propósito que ele cumpriu aqui na terra, né, o legado que ele deixou. Como nós falamos hoje, a menina que se foi, que partiu dessa vida, tinha apenas 39 anos. E já há muito tempo eu não participava de um velório onde nós víamos tanta gente. E ali a gente pôde ver, né, o carinho, o respeito e a consideração. E diante das palavras, o legado, que essa menina que viveu pouco tempo, mas ela pôde deixar muitas lições para inúmeras pessoas. Tendo passado por um período, né, enfrentando um câncer por 2 anos e meio, muitas foram as pessoas que puderam dar esse testemunho ali, que às vezes chegavam na casa dela achando que iam consolar e saíam de lá consolados. Nós muitas vezes também frequentamos o seu salão e ela, apesar de estar com uma doença incurável, sempre com um sorriso no rosto e sempre com uma palavra de ânimo para falar para todos que entravam ali naquele salão. Então foi uma pessoa que viveu e sua vida fez realmente sentido nessa terra. Viveu pouco, sim, né? Triste isso, mas ela deixou um legado e ela pôde chegar ao final da vida com um coração sábio. Então a nossa vida não pode ser medida por aquilo que nós adquirimos, a nossa vida não pode ser qualificada pelas nossas aquisições, mas a nossa vida ela tem que ser dimensionada por aquilo que nós deixamos
através de uma vida sábia que nós adquirimos no decorrer dos anos. Tem pessoas que chegam na velhice, 70, 80 anos e são tolos, né? E eu já vi pessoas novas com muita sabedoria e pessoas com muito tempo de vida que não tinham sabedoria alguma. Então, o conhecimento, a gente aprende que ele pode ser adquirido, né, por meio da razão ou da experiência. Mas a sabedoria, quais as características, né, de uma pessoa que tem sabedoria? Aqui, por definição, entre elas, a gente vê que a pessoa com sabedoria é uma pessoa instruída, é uma pessoa que sabe exercer o juízo, no sentido de saber o que é bom e o que é mal, né? E decidir por qual caminho ela deve andar. E é uma pessoa de bom senso e uma pessoa que anda na retidão. Isso é uma pessoa cheia de sabedoria, né? Nós temos que aprender a ter esse discernimento, né? Por mais que a gente venha a aprender, por mais que a gente venha a ter cursos, qualificação, capacitação humanas, se a gente não buscar um estilo de vida que contemple a retidão, o bom senso, né, diante dos acontecimentos, diante dos fatos, diante daquilo que a gente ouve, o bom senso ele leva a gente a saber peneirar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. E eu falo que isso não é só com relação a coisas que a gente aprende no sentido intelectual ou de ensinamento, não. Examinar tudo, até mesmo aquilo que a gente ouve, os acontecimentos, né? As experiências que passam, que as pessoas nos contam. Você examina, você ouve, você pondera e tira para você aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Nós temos que viver constantemente com uma peneira em nossas mãos, né? E jogar tudo nessa peneira para que só fique dentro de nós aquilo que presta, só fique dentro do nosso coração aquilo que vai fazer a diferença e aquilo que realmente vai dar significado para a nossa vida. Voltando um pouquinho lá para o livro de Provérbios, no capítulo 3, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a sabedoria. E o autor do livro, no capítulo 3, né, ele fala sobre a exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. E Provérbios 3:5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em primeiro lugar, nós quando temos sabedoria, não estou falando de conhecimento, até porque tem muitas pessoas também que conhecem demasiadamente a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, tem um conhecimento teológico fenomenal, mas elas não têm sabedoria. E a sabedoria ensina que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E essa confiança no Senhor inclui a gente saber que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, tolo é aquele que diz assim: hoje ou amanhã eu farei isso e eu farei aquilo. Nós faremos isso ou nós faremos aquilo se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, né? Então, nós devemos todos os dias confiar no Senhor e não na nossa capacidade, não na nossa inteligência, não no nosso conhecimento e não nas próprias forças. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, né, e faz do seu braço a sua própria força.